Bom, amém. Queria que você abrisse comigo para a gente começar essa palavra. Quindi ti invito adesso ad aprire la tua Bibbia con me. Em Lucas capítulo 9, versículo 23. Luca capitolo 9, 23. Creio que essa vai ser a palavra mais importante da nossa vida. Io credo che questa sarà la predica più importante della nostra vita. Uau! Amém? Amém. Amém. Fran colocou na tela. Fran ha messo sullo schermo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mi dice così, diceva poi a tutti, se uno vuol venire dietro me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. Alguém conhece esse texto já? Já tinha lido esse texto? Qualcuno aveva letto questo? A cruz, né? Esse texto fala sobre a cruz. Quindi questo testo parla della croce. Sobre nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Sul prendere la nostra croce e seguire Gesù. Agora, o que é a cruz? Ma che cos'è questa croce? Pode ser em português. Può essere anche in portoghese, si può dire. A cruz é um lugar de sacrifício, certo? La croce è un posto di sacrificio. A cruz é aquele lugar de nós negarmos a nós mesmos. Quel luogo di rinnegare noi stessi. E isso é o contrário de nós vivermos para nós mesmos. Quindi è il contrario del vivere per noi stessi. Mas talvez em alguns momentos importantes que a gente passa, Ma magari alcuni momenti importanti che attraversiamo, a gente pode ouvir um pensamento, uma voz, noi possiamo sentire un pensiero, una voce tentando nos tirar deste lugar de sacrifício de entrega. che cerca di toglierci da questo luogo. Marcos capítulo 15, 30, só anota esse texto, eu nem passei para projetar, diz assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Quindi Marco 15:30 dice: salvati te stesso e scendi dalla croce. Aqui foi uma proposta para o próprio Jesus, para ele deixar a cruz e ele descer. Quindi questa è stata una proposta fatta a Gesù Cristo di lasciare la croce e scendere. Por quê? Porque ele estava passando por algo bastante difícil. Perché lui attraversava qualcosa di molto difficile. Então nós vamos conhecendo que existe uma proposta da parte do Senhor para nós vivermos. Quindi noi possiamo iniziare a capire che c'è una proposta da Dio per noi. Mas em momentos importantes, decisivos da nossa vida, a gente sabe que não é tão simples. Ma ci sono momenti importanti, decisivi che sappiamo che non è così facile da affrontare. Porque esse chamado a nós tomarmos a nossa cruz fala de um processo. Perché questa chiamata di prendere la croce parla di un processo. Um processo de conversão, mas um processo de conformação à imagem de Jesus. Un processo di conversione, ma anche un processo di conformarci all'immagine di Gesù. E esse processo, ele leva tempo, amém? E quindi è un processo che ci vuole del tempo, amen? Só que ele também tem um preço. Ma c'è anche un prezzo in questo. Mas a conversão não é de graça? Ma allora la conversione non è gratuita? A salvação é de graça, a conversão custa. La salvezza è gratuita, la conversione ci costa. Porque tornar-se um discípulo de Jesus tem um preço. Perché diventarci un discepolo di Gesù c'è un prezzo coinvolto. E qual que é o nosso preço para nós seguirmos a Jesus? E qual è il nostro prezzo per seguire a Gesù? É tudo. Questo è tutto. Então existe um preço, certo? Quindi c'è sì un prezzo. Quando nós nos tornamos, nós aceitamos a Jesus, Quando noi accettiamo Gesù nos tornamos discípulos dele, e ci diventiamo discepoli di Gesù, passamos a andar com Jesus, passiamo ad andare con Lui. nós somos desafiados então a uma missão. Quindi siamo sfidati ad una missione. Nós nos tornamos missionários. Noi ci diventiamo lì missionari. Temos missionários aqui de Temos Londres missionários nessa lá. noite. Abbiamo missionari da Duas Londra, questa sera. missionárias de Londres. 2 missionari di Londra. Mas nós também temos toda a igreja que tem um chamado missionário. Ma abbiamo tutta questa chiesa che ha una chiamata missionaria. Tem uma missão para você, amém? C'è una missione per te, Porque amen? quando nós descobrimos um propósito, esse propósito ele fala de uma missão. Perché quando noi scopriamo un proposito, il proposito parla di una missione. Então a missão ela tem esse propósito, mas ela também tem o seu preço, ok? Quindi la missione ha questo proposito, ma ha anche questo prezzo. Agora a pergunta de 100 mil euros. Ma la domanda di 100.000 euro, Será que nós estamos preparados para pagar um preço? noi siamo preparati per pagare questo prezzo? Né? Siamo.
É uma domanda. Questa è una domanda, quindi ci vuole una risposta. Para nós conseguirmos pagar um preço, Per riuscire a pagare questo prezzo, eu creio que uma coisa precisa estar muito bem resolvida dentro de nós. io credo che una cosa deve essere molto risolta dentro di noi. E essa coisa é E questa cosa è a paternidade. la paternità. O tema da palavra dessa noite. Quindi è di questo che parleremo questa sera. A paternidade. La paternità. Mateus capítulo 3, Matteo capitolo 5, versículo 16 e 17. versetto 16 e 17. Dá um segundo aí para você achar a tua Bíblia, nós temos projetados também. Quindi adesso ti chiedo di aprire se hai la Bibbia. Aqui diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este è o meu filho amado, em quem me comprazo. E Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua ed ecco, i cieli s'apersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: Questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto. Bom, antes então de Jesus pagar o maior preço de todos, Quindi prima di Gesù pagare il prezzo più alto di tutti, antes de Jesus subir a cruz, prima di salire sulla croce, ele ouviu algo da parte do seu pai. lui ha sentito qualcosa dal suo padre. Este é o meu filho amado. Questo è il mio figlio amato. Uma missão, então, um propósito, antes de tudo, Quindi un proposito e una missione, prima di tutto, precisa existir um pai revelado. c'è bisogno di avere un padre rivelato. Um pai que é presente e que ama. Un padre che è presente e che ama. Jesus, ele foi preparado então para o seu ministério. Gesù è stato quindi preparato per il suo ministero. Jesus, ele foi preparado para pagar um preço por nós. È stato preparato per pagare un prezzo per noi. Mas antes disso, ele teve uma certeza. Ma prima di questo ha avuto una certezza. A certeza da sua filiação La certezza della sua filiazione e o amor que o pai tinha por ele. e dell'amore che il padre aveva per lui. Agora, com esse chão, com essa base, Quindi con queste fondamenta, com essa pedra con questa roccia que foi estabelecida sob os pés de Jesus, che è stata stabilita sotto i piedi di Gesù, Jesus, então, ele inicia o seu ministério, Gesù inizia il suo ministero que em todo o tempo tinha um preço, ele pagava sempre um preço. e lui sempre pagava un prezzo per il ministero. Culminou com o maior preço de todos. È arrivato al punto del più alto di tutti i prezzi. Mas pagar um preço era um cotidiano na vida de Jesus. Ma per Gesù era quotidiano pagare il prezzo. Jesus, ele primeiro precisa ter essa base estabelecida para ele exercer o seu ministério. Lui prima doveva avere questa base per poter eseguire il suo ministero. Agora eu digo para todos nós, Ma io dico questo per tutti noi. essa revelação do Pai, do amor dele, La rivelazione del Padre, del suo amore, da mesma forma que foi revelado para Jesus, dalla stessa forma come è stato con Gesù, isso precisa também ser revelado para cada um de nós. deve essere anche rivelato ad ognuno di noi. Porque senão se passa a uma missão impossível de nós atingirmos, se não tivermos esse amor do Pai revelado para nós. Perché altrimenti è una missione impossibile. Isso também, este amor revelado, precisa ser o nosso chão. Questo amore rivelato deve essere la nostra base, il nostro pavimento. O amor de Deus por nós, o amor do Pai por nós, precisa ser a nossa base. L'amore del Padre per noi deve essere la nostra base. É a nossa plataforma, da onde a gente não desce mais que isso. La nostra piattaforma da dove non possiamo scendere di più. O amor de Deus por nós como um Pai, ele precisa ser a nossa pedra. L'amore di Dio per noi come Padre deve essere la nostra pietra. O lugar que quando nós colocamos os nossos pés, nós estabilizamos. Il luogo dove quando possiamo mettere i nostri piedi abbiamo stabilità. Amém? Amen. Agora é interessante que essa voz que veio sobre Jesus, da parte de Deus, afirmando o amor que o Senhor tinha por ele, acontece no início do seu ministério. Quindi questa voce di Dio che afferma il suo amore per Gesù è stato all'inizio del suo ministero. Iniciando o seu ministério, Jesus ele é levado para um lugar. Iniziando il suo ministero Gesù è portato ad un luogo. Alguém lembra qual é esse lugar? Qualcuno lo sa?
Como que é? Deserto. Deserto. Il deserto. Abre comigo em Mateus capítulo 4, Quindi ti invito ad aprire Matteo capitolo 4. do versículo 1 até o versículo 11. Leggeremo dal versetto 1 all'11. Aqui conta essa experiência como foi de Jesus no deserto. E qui racconta questa esperienza di Gesù nel deserto. Eu acho que eu leio tudo, depois sei. Bom? Quindi prima leggeremo in portoghese. Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe responde: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Quindi Matteo 4 dall'1 all'11 dice: allora Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato dal diavolo, e dopo che aveva digiunato 40 giorni 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore, accostatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre divengano pani. Ma egli rispondendo disse: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo menò secco nella santa città e lo pose sul pinacolo del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordine di suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani, che talora tu non urti col piede contro una pietra. Gesù gli disse: egli è altresì scritto, non tentare il Signore il tuo Dio. Di nuovo il diavolo lo menò secco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti tu mi adori. Allora Gesù gli disse: va Satana, poiché sta scritto, adora il Signore il Dio tuo e a lui solo rendi culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, degli angeli vennero a lui e lo servivano. Essa história que acontece com Jesus, ela é muito importante para nós. Quindi questa storia con Gesù è molto importante per noi, Porque ela marca aqui então o início do ministério de Jesus. perché segna l'inizio del ministero di Gesù. E algo que mesmo ele tendo a revelação já do amor de Deus, È qualcosa che anche se Gesù aveva già la rivelazione dell'amore del Padre, foi provocado na vida di Jesus. è stato lì qualcosa di provocato nella vita di Gesù. Aqui fala que o Espírito leva Jesus para este lugar, Dice che lo Spirito Santo ha portato Gesù in questo para luogo, o deserto. al deserto, Ele é levado para uma sequência de provas ad una sequenza di prove que confrontavam justamente essa condição dele de filho. che confrontavano appunto la condizione di figlio di Gesù. Só que não só confrontava essa posição dele de filho, confrontava o entendimento dele contra essa posição. Quindi confrontava la sua comprensione di figlio, di questa posizione che aveva. Confrontava o entendimento desse lugar dele, de Compre- Jesus como filho amado. Confrontava la sua comprensione di questo luogo di figlio amato. Confrontava os direitos de Jesus como filho, mas também confrontava os seus deveres como filho. Confrontava sia i suoi diritti che i suoi doveri come figlio di Dio. Jesus conhecia quais eram os seus direitos como filho, E Gesù conosceva quali erano i suoi diritti come figlio di Dio. mas ele também conhecia quais eram os seus deveres como filho. Ma lui sapeva anche quali erano i suoi doveri come figlio di Dio. E entre os deveres que Jesus entendia que ele tinha como filho de Deus, E tra i doveri che Gesù sapeva che aveva come figlio di Dio, do seu pai, dal suo padre, era a obediência.
Un dovere era l'obbedienza. Romanos capítulo 5, 19. Romani 5,19. Diz assim, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Dice, poiché siccome per la disobbedienza di un solo uomo in molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di un solo in molti saranno costituiti giusti. Eu entendo que essa experiência que Jesus passou, a gente também passa. Io capisco che questa esperienza che Gesù ha attraversato anche noi dobbiamo attraversare. E esse ponto inicial no ministério de Jesus é confrontado nas nossas vidas em algum momento. E questo punto iniziale lì del ministero di Gesù, anche nelle nostre vite in qualche momento è confrontato. E eu arrisco que talvez por um início de algo que Deus está fazendo com todos nós que estamos aqui, E io direi che magari perché è un inizio di quello che Dio sta facendo qua con noi, um início de uma missão, de um propósito que a gente está se entregando de todo o nosso coração, l'inizio di una missione, di un proposito a cui ci stiamo dando completamente. algumas coisas muito parecidas quanto a este amor de Deus, a sua paternidade, tudo isso e o que tudo isso envolve é mexido em nós também. Tante cose sulla nostra identità di figli di Dio è anche confrontato in questo momento. E nós, assim como Jesus, precisamos encontrar essa base firme para nós ficarmos e pisarmos. E noi come figli di Dio dobbiamo trovare anche come Gesù questa base perché possiamo stare. Vamos olhar um pouquinho de perto a reação de Jesus em todas essas provas que ele passou. Vediamo un attimo la reazione che Gesù ha avuto alle prove. E entender como ele foi provado, Jesus, hein? Como ele foi provado na sua base. E capire come Gesù è stato confrontato nella sua base. Aqui no texto que a gente leu principal de Lucas capítulo 4, no versículo 3, Il versetto 3 del capitolo 4 di Luca fala assim, e disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. dice così, e ha detto il diavolo, se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che si diventi in pane. O início então dessa primeira prova que Jesus passa, Quindi l'inizio di questa prima prova che Gesù attraversa. a gente precisa entender no texto original o que essa palavrinha se significa aqui. Dobbiamo capire qua che cosa significa questa parola se. Esse primeiro se do versículo 3, Il primo se del versetto 3 ele é um indicativo. è un indicativo. Ele diz assim, se você é o filho. Dice se tu sei il figlio. Satanás aqui ele instiga a Jesus. Quindi lui provoca Gesù. Você conhece aquela voz persuasiva da cobra? Tu sei quella voce di persuasione della serpente. Que em alguns momentos, quando a situação ela vem contra nós, aquela voz parece que junto com a situação, com a provação, ela chega dos nossos ouvidos. Alcuni momenti difficili dove c'è questa voce del serpente nelle nostre orecchie. Porque no momento como esse que Jesus estava passando, In un momento come questo che Gesù attraversava, algumas coisas podem subir ao coração. alcune cose possono venire al cuore di Gesù Algumas coisas podem subir ao nosso coração. e anche al nostro cuore. Porque muitas vezes a gente pode deixar aquela voz de, por exemplo, mas você não é o filho de Deus? Perché tante volte possiamo lasciare questa voce, ma tu non sei, se tu sei il figlio di Dio, Você não é aquele filho amado que Deus cuida? ma tu non sei quello figlio amato dal cui Dio si prende cura, Você não é aquele que tem promessas sobre você? ma tu non sei colui che ce l'ha delle promesse su di te. Aqui esse ser traz como um instigar mesmo, uma provocação da parte do inimigo. Quindi questo se è come una provocazione dal nemico. E quando provocações desse nível eles vêm e alcançam o lugar no nosso coração, E quando cose da questo livello raggiungono il nostro cuore, eles podem sim nos tirar dessa base, do amor de Deus por nós. questo sì ci può togliere da questa base, dall'amore di Dio. Talvez a necessidade, quando ela é enfrentada e essa voz chega dizendo, tá, mas isso eu acho que não era para acontecer com você, porque você é um filho amado. Magari quando viene una situazione difficile, viene con la voce, ma questo non dovrebbe succedere, tu sei un figlio amato. E quantas vezes nós somos tentados neste lugar, no lugar de falta? Quante volte noi non siamo tentati in questo luogo, un luogo di mancanza?
quando a fome chega, quando la fame arriva, quando a incerteza bate na porta, quando l'incertezza bussa alla porta, quando a necessidade aperta, quando la necessità arriva, quando aquilo que você tinha controle, você não tem mais controle. quando è una cosa che avevi il controllo, adesso non ce l'hai più sotto il tuo controllo. Agora, olha que essa necessidade que estava ali com Jesus, que era a fome, Quindi questa necessità che aveva Gesù, che era la fame, ela surgiu de um problema espiritual. è venuta da un problema spirituale. Porque Jesus escolheu este lugar de separação e jejum. Perché Gesù ha scelto questo luogo di separarsi e digiunare. Jesus, ele só sente fome porque ele obedece aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Gesù solo ha fame perché lui ubbidisce a quello che Dio lo stava dicendo di fare. E olha como é interessante quando nós entendemos o nosso papel maravilhoso, assim, de filhos, E guarda com'è interessante quando capiamo il nostro ruolo di figli, che è meraviglioso. de entendermos todos os nossos direitos poderosos. Di capire ogni nostro diritto. Mas existe um momento também que nós, como filhos, temos deveres. Ci sono momenti che dobbiamo capire i nostri doveri anche come E figli. quando o Senhor trouxe uma palavra para Jesus, ele entendeu que aquilo era uma palavra de ordem para a vida dele. Quando il Signore ha portato questa parola, Gesù ha capito che era una parola d'ordine. E ele obedece. E lui quindi obbedisce. E ele paga um preço por essa obediência. E lui paga un prezzo per questa obbedienza. Ele só estava naquele lugar de deserto porque ele obedeceu a voz do Pai. Lui soltanto era lì nel deserto perché prima ha obbedito la voce del Padre. Porque ele aceitou um desafio de Deus. Perché ha accettato una sfida di Dio. O Senhor conhecia qual era a necessidade dele. Il Signore conosceva la sua necessità. Mas de alguma forma isso precisou ser checado na vida de Jesus. Ma questo doveva essere controllato da qualche forma. Essa é uma estratégia do inimigo de tentar nos manipular através da provisão. Quindi il nemico ha una strategia di cercare di manipolarci per la provvidenza E com isso fazer-nos murmurar. e ci fare lamentare. O problema da murmuração é que a murmuração geralmente ela começa silenciosa. Il problema della lamentela è che generalmente inizia di una forma silenziosa. Num primeiro momento está dentro de nós, ninguém conhece. Perché prima dentro di noi nessuno capisce o conosce. Mas quando isso começa a tomar um volume dentro de nós, a gente Ma começa a deixar com que isso alcance. quando inizia ad aumentare dentro di noi possiamo lasciare con che questo raggiunga altre persone. Alcance pessoas, alcance aqueles que estão conosco. Quando cresce possiamo permettere che raggiunga altri che sono con noi. Aqui era uma tentativa do inimigo de trocar essa base que Jesus havia recebido da parte do seu pai para iniciar o seu ministério. Quindi questa è una tentativa di fare con che Gesù cambiasse la base che aveva per il suo ministero. Que ele trocasse a pedra por pão. Che poteva lì cambiare la pietra per pane. Que ele trocasse a certeza do amor que tinha sido revelado para ele de Deus pela provisão. Per cambiare la certezza dell'amore che Dio aveva per lui per la provvidenza. Jesus ele não troca o seu chão. Quindi Gesù non cambia quello che è il suo fondamento. Jesus não troca a sua pedra. Gesù non cambia la sua pietra. E ele responde. E lui risponde. Ele não murmura, ele responde ao Senhor. Lui non lamenta, lui risponde al Signore. Ele responde ao mundo espiritual. E risponde al mondo Ele spirituale. responde àquela voz que estava confrontando a sua fé. Risponde a quella voce che confrontava la sua fede. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Non solo del pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. A resposta de Jesus vem de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Quindi la risposta di Gesù viene da un testo di Deuteronomio 8:3, Jesus conhecia. che Gesù conosceva. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato.
Jesus, ele conhecendo então o amor que o Pai tinha por ele, Gesù, conoscendo l'amore che il Padre aveva per lui, ele passa fácil por essa primeira prova. lui attraversa facilmente questa prima prova. Agora fala para alguém que está ao teu lado, Adesso dice qualcuno che è a fianco a te. com coragem. Con coraggio lo devi fare. Você já entendeu essa primeira prova? Tu hai già capito questa prima prova? Que a provisão vem do Pai. Che la provvidenza viene dal Padre. Estamos fazendo todo dia. Estamos na prova. A provisão vem do nosso Pai. La provvidenza viene dal nostro Padre. Jesus não entregou essa pedra pela necessidade. Gesù non ha cambiato questa pietra per la necessità. Ele não se entregou diante dessa necessidade. Lui non è lasciato la spugna, non ha gettato la spugna per questa necessità. Ele não saiu dessa sua base, desse seu chão de revelação que o Pai o amava. Non è uscito da queste fondamenta di che il Padre lo amava. Isso precisa ficar muito também como a nossa base. E questo deve essere anche la nostra base. Uma vez eu contei uma história, Una volta ho raccontato una certa eu não storia, sei se vocês vão lembrar dessa história, de uma missionária também. Hoje é o dia da missionária, né? anche di una missionaria. Essa missionária ela foi preparada no Brasil para um trabalho na África. Lei è stata preparata in Brasile per un lavoro in Africa. E ela fez todo um seminário teológico, ela aprendeu a cantar, a tocar. Quindi lei ha studiato teologia, ha imparato a cantare, suonare E ela sabia muito bem como ser uma missionária. e sapeva benissimo come essere una missionaria. Daí ela chegou na África depois de anos de preparo. E poi è arrivata in Africa dopo anni di preparazione. E a hora que ela entra naquele lugar dela, que era a base daquela agência missionária, E quando arriva alla base missionaria, ela descobre que nem tudo, o que é o melhor, ela descobre que algumas coisas são um pouco diferentes ali na realidade da base. lei scopre che le cose sono un po' diverse da quello che pensavo. E ali ela descobre que ela ia precisar ter um sustento sobrenatural. E lei scopre che aveva bisogno di un sostenimento sovrannaturale. Não existia ali uma verba para ela, não existia uma ajuda. Perché non c'era aiuto finanziario per lei. Tinha, mas não era suficiente. Non abbastanza per vivere. E ela precisaria depender do Senhor naquele lugar. Quindi doveva veramente dipendere da Dio in quel luogo. Olha só, ela estava preparada em tudo, Lei era preparata in ogni cosa, mas ela foi pega num ponto importante. ma lì in un punto è stata presa. No segundo dia que ela chegou ali naquela agência e na África, E nel secondo giorno, quando era lì in Africa in questa base, é um testemunho real que eu ouvi uma vez. è una testimonianza reale che ho sentito. Ela disse que ela não conseguiu sair da base, ela ficou dentro do quarto. Lei dice che non è riuscita ad uscire dalla base e ad uscire dalla sua camera. E ela foi dia após dia ficando pior com aquela situação. E ogni giorno è diventato peggio quella situazione. E ela não conseguiu exercer o seu ministério naquele lugar. Lei non è riuscita a fare nulla, ad eseguire il suo ministero in quel luogo. E um dia ela não aguentando mais aquela situação, ela buscou o Senhor e falou: Deus, o que está acontecendo? Por que simplesmente eu travei nesse lugar? Quindi un giorno cercava Dio e diceva: Dio, perché? Perché questo è successo e sono qua in questo luogo? E ela lembrou de uma situação que aconteceu com ela quando ela era criança ainda. E si è ricordata di qualcosa che è successo quando era bambina. Ela lembrou, contando resumidamente para vocês, que ela teve uma situação que envolvia ela e o seu pai. Si è ricordata che aveva una situazione che coinvolgeva lei e il suo padre. O seu pai cuidava muito bem da casa, trazia provisão todo final de dia. Il suo padre si prendeva cura della casa, portava la provvidenza ogni giorno. Mas ela contou que alguns problemas começaram a acontecer com ele. Ma lei ha detto che alcuni problemi hanno iniziato a succedere con lui. E ele se envolveu com algumas situações, drogas, enfim. E lui si è coinvolto con le droghe, con alcune situazioni. E ele foi dia a dia deixando esse lugar de provedor na casa dele. E ogni giorno questo ruolo di provvedere lui ha lasciato ogni giorno. E ela estava acostumada que todo dia o pai chegava em casa com pão, com algumas coisas, compras. E lei era lì abituata ad arrivare a quel luogo ed avere delle cose per mangiare. E essas coisas começaram a acontecer e ele não chegava mais em casa. Ma questo è iniziato a succedere e lui quindi non tornava più a casa. E como toda aquela família dependia do trabalho do pai, E tutta la famiglia dipendeva dal lavoro del padre. eles começaram a passar fome. E quindi loro hanno passato fame. E essa situação só piorou, ela conta. E questo ha solo peggiorato. E
ela resolveu aquela situação dentro dela de um jeito. Lei ha risolto quello di una cosa. A partir daquele momento, ela conta que ela ainda era criança, ela decidiu tomar todo o controle sobre a sua própria vida Lei come bambina ha deciso di prendere il controllo sulle sue mani e cuidar dela mesma. e prendersi cura di se stessa. E muito tempo depois, essa situação visita ela lá naquele campo missionário. E tanto tempo dopo questa situazione fa una visita a lei in quel luogo. E Deus, naquele lugar, começa a falar com ela que ela precisaria conhecê-lo não só como Deus, E Dio inizia a dire che lei non doveva conoscerlo non solo come Dio, como um Deus poderoso, come un Dio potente, mas que ela precisaria conhecer o Senhor como um Deus que a ama e traria Ele a provisão para ela todos os dias. ma lei doveva conoscere Dio come un Dio che la ama e che porterebbe ogni giorno la provvigione. E a associação que ela fazia de um pai que não traz a provisão precisava ser mudada para um pai que ama e traria a provisão. Questa associazione di un padre che non porta la provvidenza doveva essere cambiata per un padre che la ama e porta la provvidenza. Ela precisou ser curada naquele lugar. Lei doveva essere guarita. Ela diz que uma base nova precisou existir sob os seus pés. Lei ha detto che aveva bisogno di un nuovo fondamento sotto i suoi piedi. Essa prova ela avança. E questa prova va avanti. Um pouquinho à frente, essa voz do inimigo ela se intensifica, mas no mesmo ponto. Questa voce del nemico si intensifica nello stesso punto. E diz assim: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Quindi dice: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché è scritto che tu darai ordine agli angeli a rispetto di te, e con le sue mani ti prenderebbero, perché tu non possa cadere. Naquele primeiro argumento, naquela primeira tentação ou prova, Quella prima prova che hai avuto, Jesus ele é indicado como filho de Deus. Gesù è indicato come figlio di Dio. E essa indicação questionava o porquê ele não recebeu os benefícios então de um filho. E questa indicazione in realtà questionava la sua condizione di figlio. Agora é muito interessante que nesse texto, quando esse C novo chega, esse segundo C chega, È interessante perché quando arriva questo secondo sé, no grego, no original, ele não sugere uma indicação. nell'originale questo non suggerisce un'indicazione, Ele sugere uma dúvida aqui. suggerisce un dubbio. Ele sugere um questionamento quanto a esse lugar, se é real ou não. Suggerisce un questionamento se questa condizione è reale oppure no. A frase ela fica melhor de uma outra forma, La frase è più giusta di un'altra forma, para o entendimento com essa questão no original. perché possiamo comprendere il testo. Você crê que você é mesmo o filho de Deus? Sarebbe: ma tu credi che sei veramente il figlio di Dio? A sugestão aqui foi La suggestione è stata questa: para comprovar essa situação de filho. per poter avere la certezza di questa situazione di figlio, Porque as escrituras dizem que Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão. quindi la suggestione è stata che perché la parola di Dio dice che lui poteva dare ordini agli angeli che li prenderebbero caso cadesse. Aqui era a voz do inimigo questionando, Era la voce del nemico che questionava, em sugestão para Jesus. una suggestione a Gesù. Foi realmente Deus que te trouxe para esse lugar de deserto? È stato veramente Dio che ti ha portato in questo luogo di deserto? Foi o Senhor mesmo que te trouxe nesse lugar? È stato veramente Dio che ti ha portato in questo luogo? Será que Deus realmente ele se importa com você? Ma Dio veramente si importa con te? Será que realmente você é um filho amado dele? Ma tu sei veramente un figlio amato da Dio? Será que a proteção do Pai de verdade está sobre você? La protezione del Padre è veramente su di te? Essa é uma sugestão, uma prova, Questa è una suggestione, è una prova que não só Jesus passa, che non solo Gesù attraversa que não só nós passamos, e non solo noi attraversiamo, mas que muitos homens de Deus, a palavra mostra que também passaram. ma che tanti altri uomini di Dio hanno anche attraversato. Só anota o Salmo 22, Scrive questo, Salmi 22, que você vai ver que essa questão também visitou Davi.
Questo è successo anche a Davide, tu potrai vedere. No versículo 1 diz assim: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Versetto 1 dice: Dio mio, perché mi hai lasciato? A gente conhece também em Mateus Jesus falando sobre esse desamparo, por que estava acontecendo com ele. Possiamo anche vedere in Matteo Gesù che dice perché questo abbandono succedeva anche con lui. Em algum momento você também já sofreu essa tentação? Anche tu hai già sofferto questa tentazione? Será que o cuidado de Deus realmente está sobre a minha vida? La domanda, ma la cura di Dio è veramente sulla mia vita? Porque existem alguns momentos que sim, nós estaremos sozinhos. Perché ci sono dei momenti che sì, saremo da soli Nós nos sentiremos assim, e ci sentiremo così, sozinhos, da soli, pressionados, pressionati, sem esperança. senza speranza. Nesses momentos, In questi momenti, se essa base não existir, se queste fondamenta non ci sono, eu estou falando da base principal que precisa estar sobre os nossos pés, e sto dicendo del fondamento principale che deve essere sotto i nostri piedi, que é o amor de Deus por nós, l'amore di Dio per noi, que envolve a confiança nele como Pai. che coinvolge la fiducia in Lui come nostro Padre. Se essa base não nos suportar nesses momentos, Se questo non ci sostiene in questi momenti, seria impossível uma missão, una missione sarebbe impossibile, com o desafio que ela se apresenta para nós, con la sfida che dobbiamo affrontare, de tomarmos uma cruz, di prendere una croce, de abandonarmos nós mesmos, di rinnegare noi stessi, as nossas próprias coisas também pelo caminho. le nostre cose, di lasciare tutto. Porque se esse amor não tiver revelado, mas assim de uma forma muito profunda para nós, Perché se questo amore non è rivelato profondamente a noi, em algum momento isso vai nos paralisar. in alcun momento la situazione ci fermerà. Porque nessas horas que a gente enxerga aqui acontecendo com Jesus, mas eu sei que você também enxerga isso acontecendo com você. Perché in questi momenti di prova che hanno successo con Gesù, ma anche con noi, Se essa base não existir, se questo non c'è, la base, é impossível. questo si diventa impossibile. A confiança de nós sabermos que somos filhos de Deus. La fiducia di sapere che noi siamo figli di Dio. A confiança que precisa estar revelada nos nossos corações, que de verdade, de fato, Ele cuida de nós e de todas as coisas. La fiducia che deve essere rivelata di che Lui veramente si prende cura di noi e di ogni cosa. Mais uma vez, Jesus ele responde a essa situação com um texto da palavra. E Gesù di nuovo risponde con la parola di Dio a questa prova. Está em Deuteronômio capítulo 6:16, Deuteronomio 6, versetto que 16. diz: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Non mettere a prova il Signore, il tuo Dio. Para nós sermos filhos, entrarmos nessa condição de filhos, Perché possiamo essere figli, a gente primeiro precisa reconhecê-lo como nosso Pai. noi dobbiamo prima riconoscere a Lui come nostro Padre, Mas nós também precisamos aprofundar este nosso relacionamento, ma dobbiamo anche approfondire questo nostro rapporto, nos aproximando, mas muito de pertinho do Senhor, avvicinandoci veramente vicini a Gesù, al Signore, através de Jesus. attraverso di Gesù. E isso começa a ser revelado de uma forma tão pessoal para nós. E questo è rivelato di una forma così personale a noi. Isso vai trazendo a segurança que a gente precisa. E questo ci dà la sicurezza di cui abbiamo bisogno. A gente chega agora na terceira parte dessa prova, E arriviamo qua alla terza parte della prova, que ela só pode ser superada che può essere superata quando essa primeira parte que diz respeito à paternidade de Deus quando questa prima parte della paternità di Dio é a nossa base, o nosso chão. è già il nostro pavimento, la nostra base. Versículo 8. Il versetto 8. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Dopo il diavolo ha portato Gesù in questa montagna così alta e l'ha fatto vedere tutti i regni del mondo e l'ha detto: se tutto questo ti darò, se tu prostrandoti mi adorare. Jesus ele conhecia então a missão dele. Quindi Amém? Gesù conosceva la sua missione. Jesus conhecia todo o propósito que estava sobre a vida dele e se preparou para isso.
Lui si è preparato e conosceva tutto il proposito della sua vita. Ele sabia o que o Pai tinha para ele. Lui sapeva quello che il Padre aveva per lui. Ele conhecia já os momentos difíceis que ele passaria. Lui conosceva già i momenti difficili che dovrebbe attraversare. E eu acho que em alguns momentos você também faz uma projeção, não faz? E io penso che anche tu magari fai una proiezione ogni tanto. Ou você acha que não vai ter problema. O tu pensi che non ci saranno nessun problemi. A gente consegue medir alguns passos que a gente dá. Noi possiamo misurare alcuni passi che noi possiamo fare. Nós vamos amadurecendo, não é verdade? E noi cresciamo, non è vero? E a gente sabe que esse preço, ele em muitos momentos a gente até consegue quantificar. Noi sappiamo che questo prezzo possiamo anche magari quantificare ogni tanto. Você que veio para essa terra, você que já está aqui, Tu che sei già qua, che sei venuto di un'altra nazione, você sabe de um preço por um desafio revelado de Deus para você. tu sai di questo prezzo per una sfida che è stata rivelata da Dio per te. Jesus sabia do preço que estava à frente dele. Gesù sapeva del prezzo che era davanti a lui. Mas presta atenção. Ma fai attenzione a questo. Uma coisa é saber, Una cosa è sapere a outra coisa é viver. e un'altra è vivere. Uma coisa é você ter a teoria do preço. Una cosa è avere la teoria del prezzo. Uma coisa é você ter a teoria do papel de um filho. Una cosa è avere una teoria di una carta di un figlio. A outra coisa é você viver isso. E un'altra è vivere questo. A outra coisa é a tua vida ser isso. Un'altra cosa è vivere la tua vita ed essere quello. Uma coisa é você mensurar um esforço, um valor, um sacrifício. Una cosa è misurare il tuo sacrificio. Outra coisa é você entrar nesse lugar de oferta. E un'altra è entrare in questo luogo di offrirsi. Então, se para Jesus foi necessário, Quindi se per Gesù è stato necessario, de alguma forma isso passa na minha cabeça, questo passa così nella mia que mente, para nós também precisa. che anche per noi questo è necessario. Essa base precisa ser forte sobre os nossos pés. Questa base deve essere forte sotto i nostri piedi, Senão não tem missão. altrimenti non c'è missione, Senão não tem propósito de Deus para a nossa vida. altrimenti non c'è un proposito di Dio per le nostre vite, Concluído, né? che si può finire, Executado como o Senhor planejou. che è eseguito come il Signore ha pianificato. Aqui, o Senhor Jesus, ele tendo essa base, ele consegue avançar. Gesù, come aveva questa base, riesce ad avanzare, Mas ele ainda ouve uma proposta indecente do inimigo. ma ancora sente questa proposta un po' indecente del nemico. Que era uma proposta dele conseguir a sua missão, Una proposta di riuscire a adempiere questa missione, mas ele talvez tirar um pouquinho da pressão. ma magari togliere un po' della pressione. Essa proposta envolve uma volta na cruz. Questa proposta ci parla di fare intorno alla croce. Agora pensa bem, tudo que Deus te propõe, te revelou, missão, propósito de vida. Ma pensa un attimo, tutto quello che Dio ti ha rivelato, il proposito, missione di vita. E daí você começa a experimentar de verdade como existe um preço, sim. E poi tu puoi sperimentare come infatti c'è un prezzo coinvolto in Como questo. muitas vezes as nossas decisões envolvem uma constância que é difícil, que precisa ter força. Come le nostre decisioni coinvolgono una costanza che ci vuole della forza. A gente entende que em Jesus a gente consegue tudo isso, a graça dele é disponível. E noi capiamo che con Gesù, la sua grazia, abbiamo già tutto questo. Mas a graça não é em forma de injeção que te enche ali, você do nada sai. Existe um empenho teu em buscar. Ma la grazia ci parla anche di un impegno di cercare quello. Existe um empenho nosso sempre envolvido. C'è sempre uno sforzo aí coinvolto. Agora imagina você saber de tudo isso e você enxergando essa cruz Ma immagina che tu capisci tutto questo e vedi questa croce. e você descobrir que tem como dar a volta na cruz. E tu vedi la proposta che puoi anche evitare la croce. Tudo aquilo que seria entrega, Tutto quello che doveva essere una resa, você descobre que não precisa ser feito e o resultado vai acontecer. tu vedi che non necessariamente deve essere fatto e un risultato comunque succederà. Existe uma proposta mentirosa aqui para Jesus, que era o governo sem a cruz.
Una proposta bugiarda per Gesù che era il governo senza la croce. Era ele alcançar aquilo que Deus tinha para ele sem nenhum sacrifício, Raggiungere quello che Dio aveva per lui senza nessun sacrificio, sem nenhum preço. senza un prezzo. Aqui a missão de Jesus é colocada em xeque. Qua la missione di Gesù è messa, non so come dire questo, messa in posto di minaccia. Boa. Trazendo essa sequência para nós, Quindi se vediamo questo per noi, nós só conseguiremos também, noi solo riusciremo, nós só conseguiremos continuar na nossa missão, solo possiamo continuare con la nostra missione prosseguindo, e avanzare, fazendo sacrifícios, facendo sacrifici, enfrentando todos os desafios que o andar com Jesus e tomar a nossa cruz propõe. affrontare ogni sfida che questo di camminare con Gesù ci propone. Da mesma forma que Jesus encontrou e respondeu. Dalla stessa forma come Gesù ha incontrato e ha risposto. Porque tudo passa a ter a ver Perché tutto c'entra alla fine com a primeira parte dessa história. con la prima parte di questa storia. E como Jesus conhecia muito bem quem era o seu pai. E come Gesù conosceva così bene chi era il suo padre. Como ele conhecia muito bem o amor que o seu pai tinha por ele. Lui conosceva così bene l'amore che il suo padre aveva per lui. Ele não se abala. Lui non cade. Ele permanece firme. Lui non cade, non è abbattuto e rimane fermo. Mesmo quando são exigidos para ele sacrifícios. Anche quando sono esigiti sacrifici. Enfrentar todos aqueles desafios. Affrontare tutte quelle sfide. Porque existia uma pedra da paternidade Perché c'era una roccia della paternità sobre os pés de Jesus. che era lì sotto i suoi piedi. A resposta de Jesus sobre essa terceira argumentação do inimigo La risposta di Gesù a questa terza argomentazione está em Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 13. è anche in Deuteronomio 6:13. A adoração pertence somente a Deus. Che dice l'adorazione appartiene soltanto a Dio. Aqui em Lucas capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: E Jesus respondendo lhe disse: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E Luca 4:8 dice Gesù rispondendo ha detto vai via di qua Satana perché è scritto dai adorazione soltanto al Signore il tuo Dio e solo a Lui servirai. No final, E alla fine a prova passou. lui ha attraversato la prova passata Jesus é aprovado. e Gesù è approvato. E o que acontece? Che cosa succede? O alimento vem. Il cibo viene. Amém? Amém. Eu creio que nós estamos passando por momentos também decisivos da nossa vida. Io credo che anche noi stiamo attraversando dei momenti decisivi nella nostra vita. Eu creio que todos nós que estamos aqui Io credo che ognuno di noi che è qua oggi conhecemos ao Senhor. conosciamo il Signore, Temos experiências com Ele. abbiamo delle esperienze con Lui Sabemos muito bem o que Ele tem nos desafiado a fazer. e sappiamo benissimo che cosa Lui ci sta sfidando a fare. E até já fizemos algumas contas de sacrifício. Magari abbiamo fatto anche dei calcoli di sacrifici, Mas eu creio que é um momento ma io credo che adesso è il momento que o amor do Pai quer nos visitar novamente. che l'amore del Padre ci vuole di nuovo visitare. Porque não é por ser fácil ou difícil. Non per essere facile o difficile, Depende mais de onde a gente está pisando. dipende di più da dove stiamo calpestando. E se isso enche de novo o nosso coração, E se questo riempie di nuovo il nostro cuore quanto a um cuidado dele, sulla sua cura, todas essas vozes, ogni voce, todas essas situações reais, ogni situazione che è reale, elas serão abaladas quelle saranno abbattute pela nossa postura firmada nessa pedra, per la nostra postura ferma in questa pietra, no amor de Deus por nós. e nell'amore di Dio per noi. Amém? Amém. Eu me lembro de várias experiências que eu tive no meu início de vida com Deus. Io mi ricordo di tantissime esperienze che ho avuto io all'inizio della mia vita con Dio, E todas elas diziam respeito ao amor que Deus tinha por mim. e tutte queste dicevano sull'amore che Dio aveva per me. E quando isso começa a entrar pela nossa cabeça e chegar no nosso coração, passa
a ser uma coisa quase que inacreditável para nós. E quando questo entra nella nostra testa, arriva al cuore, inizia ad essere qualcosa di incredibile. Isso nos move a fazer grandes decisões por Jesus. Ci muove a fare delle grandi decisioni per Gesù. Isso nos move a entregar a nossa vida por Jesus. Ci muove da rendere la nostra vita a Gesù. E a palavra do Senhor nos diz sobre nós visitarmos este momento mais uma vez. E la parola dice perché possiamo andare lì di nuovo a questo momento. Porque isso tem a ver com o primeiro amor. Perché questo c'entra col primo amore. E Deus está nos chamando a de novo conhecer esse amor que Ele tem por nós. E Dio ci sta chiamando a conoscere di nuovo questo amore che Lui ha per noi. E deixar essa base de novo muito firme debaixo dos nossos pés. E lasciare che anche questa base sia così forte di nuovo sotto i nostri piedi. Amém? Amen. Você pode deixar as suas coisas de lado. Ti devo lasciare le tue cose da parte. Se você quiser fechar os seus olhos para a gente ter um tempo de oração.